Portanto, o Estado, como lógica política de intervenção, justifica essas mazelas ao promover ações para mitigar esses efeitos perversos através de uma política pública de controle ambiental e industrial. O Estado é um contraponto administrativo e político para aqueles que têm posse e as utilizam em um contexto de legitimidade social e jurídica. O Estado, que se consolidou ao longo dos séculos XVIII até o século XX, materializou um sentimento de responsabilidade coletiva dos que têm posse, procurando mitigar os efeitos perversos de uma ordem social contraditória. Estes eram e são os pressupostos políticos e doutrinários que orientaram a formação dos diversos Estados-nações na modernidade. A história do Estado-nação no Brasil parece caminhar na contramão desses pressupostos. Entender o confronto do Estado de Direito no Brasil com o individualismo narcísico e solitário passa necessariamente por conhecer como, nos séculos passados, as elites brasileiras apostaram na ideia de que seria melhor construir um Estado gerador de privilégios do que um Estado promotor e defensor da cidadania clássica. Passa necessariamente por desvendar a trama de hostilidade e perversidades que foram cometidos contra a população pobre, principalmente com os escravos africanos e seus descendentes, e por entender como o arcaísmo foi o projeto de futuro para as elites em formação no século XVIII no Brasil. No Brasil, o individualismo patrimonialista consolidou o desejo e o sentido da posse, arraigado na ideia de controle estatal, marca da tradição histórica do Estado-nação brasileiro, cuja racionalidade e normatização garantem a posse ao indivíduo através de mecanismos institucionais de um Estado excludente. A posse está hipoteticamente pela doutrina jurídica à disposição de qualquer ator social, disponibilidade que se consolida através das esperanças produzidas pela ética do trabalho. A ordem social contemporânea do século XXI configura um mundo que nos parece não ter espessura, em movimento quase que incessante, como que se vivêssemos dentro do rodopiar de um tornado, em que uma força centrífuga nos fragmenta e nos joga de um lado para o outro, e que provoca nos indivíduos, nas sociedades e nos estados a sensação de possibilidades inúmeras. Possibilidades de estarem dentro de um conjunto em dispersão que, entretanto, tem uma lógica centralizada, apesar das rupturas das representações sociais, da dissolução dos absolutos, da transmutação das redes de pertencimento e suas reconstruções fragmentadas. O sutil mecanismo centralizador da dispersão configura a principal estratégia política do tempo presente, um experimento em que a fragmentação e a descontinuidade não representam descontinuidades e fragmentações, mas indícios de um projeto unitário e de uma lógica única, comandado por um oligopólio transnacional e privado que tem no G8 e G20 suas melhores expressões. Portanto, identificar a tensão dessa lógica como ela é construída é o desafio para que não nos percamos na ideia de um mundo fragmentado, multicultural e atomizado, como alguns teóricos da sociedade, da antropologia, da ciência política, da história e da psicologia contemporânea vêm afirmando.